Oi, oi, despertados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da Mari. E hoje a gente vai conversar e eu vou falar pra vocês como que eu descobri é, especificamente que eu estava numa dinâmica de chamas gêmeas. E eu quero ser bem prática e resumida aqui, já falar logo no início do vídeo. Resumidamente, depois eu vou aprofundando na história, tá bom? Bom, era época de pandemia, o ano era de 2020, e eu tenho uma cachorrinha que eu passeio com ela todos os dias, pela manhã e pela tarde. E nesse dia, à tarde, eu fui passear com ela. Dito isso, eu passei com ela, tá? Ela fez xixizinho, as necessidades fisiológicas dela, e a gente sentou numa grama para olhar o céu. E quando eu sentei para fazer uma meditação e ficar no meu tempo ali que eu passava, eu tive muita dificuldade com a quarentena, né? Porque eu não sou uma pessoa de ficar em casa, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então eu precisava sair de casa. Então eu gostava de meditar fora de casa. Sentei na grama, tava ali fazendo um carinho na Frida. Quando eu olhei para o céu, eu vi um desenho de um oito infinito, né? Desenho do infinito, mas parecia mais como se fosse um casal se beijando. Eu devia ter tirado foto, cara. Eu vi aquela imagem e é porque assim, eu tava num momento de contemplação, né? No momento de contemplação a gente não fica fissurado em tirar fotos, em fotografar, enfim. Mas eu tava lá, olhei pro céu, vi aquele desenho maravilhoso e eu fiquei um tempo olhando para aquela nuvem, parecendo um oito, o número do infinito e um casal se beijando. Eu fiquei olhando, eu registrei bastante aquele momento, sabe? Feito isso, peguei a Frida, subi para casa, peguei a Frida, subi para casa e vida que segue. Jantei, tal, tal, tal. Só que no dia seguinte eu tava trabalhando de casa, né? Tava fazendo home. No dia seguinte, como eu tenho essa necessidade de comunicação, o silêncio eu preciso preencher com alguma coisa. Então eu coloquei vídeos no YouTube e eu tava passando lá o feed e de repente eu vi um vídeo que tinha como a capa exatamente a imagem que eu havia visto nas nuvens no dia anterior. Gente, você acha que eu vou deixar passar? Óbvio que eu cliquei. Falei, olha que interessante, que coincidência. Eu nem raciocinei, na verdade. Eu só olhei e falei, nossa, foi natural. Cliquei. Cliquei e comecei a assistir o vídeo, a ouvir, tipo um podcast enquanto eu trabalhava. A grande questão é que nesse vídeo eu falava sobre o tema de chamas gêmeas. Eu achei muito curioso, achei muito interessante, porque eu me identifiquei com algumas partes, mas com outras partes eu não me identifiquei. Então eu fui atrás de mais informação, natural, certo? Só que com em outros canais que eu consegui encontrar esse tema de chamas gêmeas, os canais eles romantizavam muito essa conexão. E eu ficava tipo, sabe, eu assistia, naquela época tinham muitos vídeos que não eram muito aprofundados, traziam mais questões superficiais, por exemplo, 5 sinais de que você encontrou sua chama gêmea. Tarô, alma gêmea ou chama gêmea? 5 sinais de que ele sente o mesmo por você. Eu começava a assistir cada um desses vídeos, eu ficava, gente, de 10 de 10 opções, eu consegui assinalar somente, tipo, 2. É pouquíssimos, concorda comigo? Então eu comecei a duvidar. Eu falei, cara, não tem nada a ver, porque a minha relação com a minha suposta chama gêmea, que eu não sabia, né, que era, a minha relação com ele era totalmente superficial. Ao mesmo tempo, a gente sentia essa conexão, era uma coisa muito bacana, que depois eu vou é, aprofundar um pouquinho mais. Só que esse primeiro contato era muito superficial. Não fazia o menor sentido eu aplicar essas informações daqueles vídeos daquela época para para minha relação que eu tinha com ele naquela época. Não fazia o menor sentido. Então, e assim, gente, era uma coisa muito bizarra, porque quando eu assisti os vídeos, era como se eu pegasse só a parte ruim dos vídeos. Então, questões, as dores, a separação, é, a saudade, esses tópicos assim, eu gabaritava. Os outros, tipo assim, ai, a conexão instantânea.
Não foi. Vocês não sabem o que eu passei com a minha chama gêmea. Não foi durante um ano, né? Mas eu tive esse primeiro contato com ele um ano antes da gente realmente sentar e conversar. Eu eu tive essa conexão com ele instantânea. Eu bati o olho nele e falei, caralho, eu quero esse homem. Só que não foi o mesmo com ele, gente. Sabe? Então não foi um negócio, não foi uma conexão recíproca. Enfim, né? Nem quero me aprofundar muito sobre isso nesse vídeo. O fato é, nesse aprofundamento, né, que eu comentei, foi quando eu descobri, eu sempre, quando eu passeava com a Frida, eu sempre gostava de conversar ou comigo mesma, em voz alta ou mentalmente. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que, na verdade, eu não estava falando comigo. Eu comecei a me aprofundar nessas questões de espiritualidade. Na época da pandemia, antes de eu despertar para as chamas gêmeas, eu já sentia que, na verdade, eu não estava conversando comigo. Eu estava conversando com os meus mentores, com os meus guias, com os meus anjos. Então eu tinha uma conversa que eu considero até hoje como uma conversa muito fluida. E eu amava. Então, aquela. Eu senti que foi no momento exato, eu senti como uma presença. Quando eu vi aquela imagem da nuvem, eu senti como se eu estivesse exatamente no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e que os meus mentores haviam proporcionado aquele momento para mim, para que eu realmente recebesse aquela informação. Só que eu não sabia disso naquele dia. Eu fui ligar os pontos no dia seguinte. No dia seguinte, eu abri o YouTube com a capa do vídeo do canal de Chamas Gêmeas de Luz do Amor Infinito, né? Da Adriana Lorenzini. E aquilo foi um mergulho assim dentro de mim na alma. E logo após isso veio o quê? A negação do vínculo. Eu fiquei mais tempo na negação do vínculo do que no meu processo de cura interior. Porque eu sinto que o meu processo de cura interior eu fiz assim de uma forma muito. Eu sou uma pessoa que quando eu pego o bagulho pra fazer, sabe, eu vou lá e faço. Só que o meu processo demora muito o pré. Até eu querer de fato alguma coisa, demora muito. A partir do momento que eu entendi o que eu preciso fazer, eu vou lá e faço. Inclusive, esse é o tema do próximo vídeo. Como eu fiz para eu acelerar o meu processo de cura interior.